Pensa só, toda organização, seja ela pública ou privada, é uma verdadeira fábrica de informação. A gente está falando de uma quantidade absurda de documentos criados todos os dias. Contratos, relatórios, e-mails, a lista não tem fim. Mas o que acontece com tudo isso depois que já foi usado? Para onde vai? Aí, a primeira pergunta que surge é: ué, por que não? Por que não simplesmente guardar cada pedacinho de papel, cada arquivo, para sempre? A verdade é que isso seria completamente inviável. Imagina só o custo para guardar tudo, o espaço físico e a loucura que seria tentar encontrar uma informação importante no meio de um mar de dados inúteis. Seria o caos absoluto. E é aqui que entra a solução, um conceito-chave da arquivologia. Os documentos são como seres vivos. Eles têm um ciclo de vida. Eles nascem, cumprem seu papel e, no final, chegam a um destino. Entender essa jornada é o segredo para gerenciar informação de um jeito inteligente. Ok, então vamos mergulhar nesse ciclo. A jornada de um documento é toda guiada pela teoria das 3 idades. É um modelo que basicamente acompanha o documento desde a sua criação até o seu destino final, que pode ser a preservação eterna ou a eliminação. Essa vida do documento se divide em 3 grandes fases, ou idades. A primeira é a fase corrente, quando ele é super usado, está na mão de todo mundo. Depois vem a intermediária, que é tipo um tempo de espera. E por fim a fase permanente, quando ele se torna, de fato, parte da história. O mais legal dessa tabela é que ela mostra a jornada inteira de uma vez só. Repara como as colunas se conversam. Na fase corrente, o uso é super frequente. O valor é para resolver as coisas do dia a dia. E o documento fica ali, pertinho de quem usa. Já lá na fase permanente, o uso é raro, mais para pesquisa. O valor vira histórico e o local é um arquivo definitivo. Ou seja, a frequência de uso dita todo o resto. Mas o que faz um documento passar de uma fase para outra? Não é só o tempo, não. O que muda é a razão de ser daquele documento. É o seu valor que se transforma. Todo documento nasce com o que a gente chama de valor primário. Ele existe para fazer alguma coisa agora, pagar uma conta, fechar um contrato. Ele tem uma função prática. Com o tempo, essa função acaba, mas, para alguns documentos, nasce um novo valor, o valor secundário. Ele deixa de ser importante pelo que ele faz e passa a ser importante pelo que ele representa. Ele vira uma fonte de pesquisa, uma prova, um pedaço da memória. E o gatilho que marca o fim dessa utilidade primária tem nome. É a prescrição. É quando o documento não serve mais para as atividades do dia a dia. E é exatamente aí que uma decisão super importante precisa ser tomada sobre o futuro dele. Certo? Vamos em frente então para ver na prática como isso acontece, seguindo o rastro de um documento dentro desse sistema. Bom, tudo começa na fase corrente, lá nas mesas dos escritórios. Quando o uso começa a diminuir, ele sofre uma transferência para um arquivo intermediário. Lá, ele fica esperando o fim de todos os prazos legais e passa por uma avaliação. E essa avaliação é que nem uma encruzilhada, com só 2 caminhos possíveis. Ou o recolhimento, para ser guardado para sempre, ou a eliminação definitiva. Olha que metáfora sensacional que a fonte usa. A fase intermediária é um limbo documental. Não é um depósito de coisa velha, não. É uma sala de espera muito bem controlada, onde os documentos ficam ali, guardadinhos, esperando os prazos legais e fiscais terminarem antes que o seu juízo final seja decretado. E esse tal de juízo final não é baseado em eu acho que. O processo todo é super regrado por instrumentos técnicos, que são, literalmente, as regras do jogo para o ciclo de vida de cada documento. Basicamente, 2 ferramentas mandam em tudo. Primeiro, o Código de Classificação de Documentos, o CCD. Pensa nele como um grande catálogo que organiza tudo por função, tipo, tudo de RH numa pasta, tudo de financeiro em outra. Mas a ferramenta que realmente bate o martelo é a Tabela de Temporalidade e Destinação, a famosa TTD. É ela que diz por quanto tempo cada documento precisa ficar guardado e o que acontece com ele no final. Agora para e olha para esse número: 57 anos. Por que raios uma organização guardaria um documento por mais de meio século só para, no fim das contas, jogar fora? Parece um baita desperdício de tempo e dinheiro, né? A resposta está na tabela de temporalidade. Esse é o prazo de guarda para um simples comprovante de horas extras. Ele precisa ficar guardado por 57 anos para cobrir qualquer pepino legal, fiscal ou previdenciário que possa aparecer lá na frente.
Então, o ponto não é a utilidade do dia a dia, mas sim a segurança jurídica. Ok, guardar algo por 57 anos para depois destruir já é meio bizarro. Mas o sistema tem uma ironia ainda maior guardada. É isso mesmo que está escrito. O documento que serve para provar que outros documentos foram eliminados do jeito certo, esse, ironicamente, é guardado para sempre. E aqui está a prova, direto da TTD. O documento de eliminação vai para a guarda permanente, mas por quê? Porque ele ganha um valor secundário gigantesco. Ele é a prova de que a gestão foi feita direitinho dentro da lei. Ele protege a integridade do arquivo inteiro. Tá, vamos amarrar tudo isso agora. Afinal, por que um sistema tão detalhista é tão importante? Qual é a vantagem de ter todo esse trabalho de classificar, transferir, avaliar e decidir o destino de tudo? Os benefícios são enormes. Primeiro, otimiza os recursos, libera espaço, diminui custo. Segundo, garante que a organização está em dia com a lei, o que protege contra multas, processos e auditorias. E o mais importante, garante que a memória, a história da instituição e da sociedade seja preservada de um jeito pensado e não por acaso. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente as 3 grandes missões da gestão de documentos. Não é só sobre organizar papel. É sobre equilibrar a eficiência do hoje, a segurança legal para o amanhã e a preservação da memória para sempre. A teoria das 3 idades é o que faz essas 3 coisas andarem juntas. No fim das contas, a gente vê que gestão de documentos vai muito além da burocracia. É um ato de curadoria da memória. A pergunta que fica não é sobre papéis, é sobre legado. Ao decidir o que guardar e o que jogar fora, quais histórias a gente está escolhendo contar para o futuro?